sobre técnicas de estudo. O que é que eu tenho sobre técnicas de estudo? Seguinte, antes de falar sobre técnicas de estudo, deixa eu explicar para vocês uma coisinha muito rápida. A aprendizagem, ela tem fases, tá? Então, você tem que compreender, você tem que fixar aquele conhecimento. Depois que você fixa, você tem que fazer manutenção. E a revisão é o que vai fazer você manter aquele conhecimento ali, tá bem? É o que vai te ajudar na fase de manutenção do conhecimento, que é você manter sempre aquela informação, aquela coisa ali na sua cabeça, disponível para quando você precisar no futuro. E existe outra coisa também que é o mecanismo de recuperação do conhecimento, que é quando você tem aquilo ali e consegue lembrar rápido daquilo, sabe? Porque às vezes a gente lembra, tem uma coisa na cabeça, mas a gente dá um branco na hora da prova, ou enfim. E aí a gente tem um problema na recuperação daquela informação, tá bom? E quando a gente tem dificuldade para recuperar aquela informação, a gente tem dificuldade também para transmitir aquela informação ali para uma prova ou para ensinar outra pessoa, para aplicar aquela informação, beleza? É nisso que se baseia as técnicas que se relacionam à revisão. Basicamente, a manter aquele conhecimento na sua cabeça, a te ajudar a recuperar ele rápido e te permitir que você consiga transmitir, utilizar, aplicar aquilo ali em outras coisas, tá bom? E aí, como é que são formas de você organizar a sua revisão? Bem, outra coisa que eu normalmente gosto de falar também é que a gente... O esquecimento é uma coisa boa, porque se a gente lembrar que a gente vive uma hora, o nosso cérebro explodir, então o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de armazenamento. Então é interessante que a gente esqueça de coisas que não são importantes, e para a gente lembrar das coisas, a gente tem que mostrar para o nosso cérebro que aquelas coisas são importantes mesmo, sempre repetindo aquilo ali e dando todos os sinais, como a gente até está falando com vocês sobre esse tipo de coisa, sobre sinal, mandar o sinal para o cérebro e tudo, mandar os sinais para o cérebro de que aquilo ali é importante. E aí, tem umas 4 formas de revisão que a gente escuta muito falar, e são as 4 formas de revisão que eu queria falar, que eu, tipo assim, eu já estudei muito sobre revisão, pesquisei em vários lugares, e isso aqui são as mais básicas, sabe? São as que a maioria das pessoas vai utilizar. Então, existe a revisão baseada nessa curva aqui, nessa curva de esquecimento, que basicamente você viu um assunto pela primeira vez, produziu um material, e aí depois você vai fazer uma revisão daquele material, de preferência de forma ativa, em determinados períodos, após determinados intervalos de tempo. E aí você pode fazer, depois que você estudou pela primeira vez, você dá uma pausa de 1 hora e faz uma revisão. Essa revisão é ótima para você reler, encontrar erros e tentar decorar coisas que não tinham ficado muito bem fixos na sua cabeça na primeira vez que você escreveu aquilo naquele resumo, tá bem? 24 horas depois, no D2, você vai fazer a primeira revisão de forma ativa, tentar lembrar o que estava escrito naquele seu resumo. E de forma ativa, que eu estou dizendo, é sem olhar, é você tentar lembrar sem consulta. Tipo como eu estava explicando no método Cornell, que você tampa, e aí depois você vai tirando e vai vendo o que está escrito ali. Então é bom que você tenha um gatilho que leve àquela informação, que é a informação que você tem interesse em armazenar na sua cabecinha. E depois que você estudou, revisou no mesmo dia, revisou no dia seguinte, você estuda uma semana depois, no mesmo dia que você estudou, no mesmo dia da semana. Então, se eu estudei hoje pela primeira vez, na segunda-feira, eu estudo ele de novo, eu faço a revisão dele na segunda-feira da semana que vem. E aí, depois disso, depois de um mês. Tem também a regra de 3, que é um negócio que você vê depois de uma semana, aí depois, quando completa um mês, e fica vendo de 3 em 3 semanas, tem essa história também. Mas, enfim, eu acabei de explicar, eu expliquei isso aqui agora para vocês, mas eu tenho que dizer para vocês que é um método que eu tentei utilizar, mas não funcionou muito bem para mim, porque ele virava uma bola de neve e era um pouco desmotivador, sabe? Porque hoje eu estudo uma coisa, daqui a 1 hora eu estudo de novo aquilo, amanhã eu vou estudar de novo e amanhã eu vou estudar uma coisa nova. Daqui a uma semana eu vou estudar eu vou revisar o que eu revisei no dia anterior, vou revisar o que eu estudei no dia anterior, vou estudar uma coisa nova e vou revisar uma coisa que eu vi uma semana atrás. Então daqui a um mês eu vou estudar uma coisa nova, revisar uma coisa do dia anterior, revisar uma coisa da semana anterior e revisar uma coisa do mês anterior. Então são coisas que vão se acumulando, sabe? Tem gente que consegue fazer isso muito bem. Faz uma tabelinha, que nem o Vitor estava perguntando aqui. Tem gente que faz uma tabelinha, pega lá, bota o nome do assunto,
a data e já coloca as datas das revisões, entendeu? Então coloca dia 1, dia 2, dia 7 e dia 1 de novo, do mês que vem. Depende também, claro, do nível de dificuldade do assunto. Às vezes, se o assunto for muito difícil, você vai ter que ter um do dia 7 e antes de completar um mês, você vai ter que ter um, sei lá, no dia 20, entre o 7 e o 30, ou no dia 15, 16, não sei. Vai depender, sim, da dificuldade daquele assunto ali. Eu estou apresentando para vocês esse método, mas, como eu disse, é um método que eu não consegui me adaptar. Não consegui ser organizado o suficiente para poder levar esse método à frente. Mas conheço pessoas que dão mentoria para pessoas que estão estudando para Enem, por exemplo, que pregam esse método, que falam que é para os seus mentorandos para usarem esse método, e os mentorandos usam, e a pessoa tem a tabela própria, e a tabela da pessoa, as pessoas usam. Gente, não é uma tabela difícil de fazer. E aí as pessoas se dão bem com o método. Mas, sinto muito, mas não rolou para mim. Eu uso para revisar atualmente esse segundo método aqui, por meio do Anki. Eu tenho um programa do Anki no meu computador e eu tenho o aplicativo do Anki no meu celular. Eu produzo os meus flashcards no computador e aí depois eu sincronizo com o aplicativo do celular e eu reviso todos os dias. Reviso todos os dias os meus flashcards. Só que não é que eu reviso, se eu tenho 1000 flashcards, que eu devo ter isso, eu devo ter uns 1000 flashcards. Eu não reviso os meus flashcards todo dia. Tem card que é fácil e eu vejo uma vez a cada 2 meses. Mas tem card que eu preciso ver dia sim, dia não, até eu conseguir fazer com que aquela informação entre na minha cabeça, entendeu? Então o Anki, ele é muito bom porque ele é uma coisa extremamente complexa que tem por trás dele, o algoritmo dele é uma coisa extremamente complexa. Mas você não precisa compreender esse algoritmo, você só precisa confiar que você colocou o flashcard ali e você ensinou o aplicativo o que é que você acha fácil, o que é que você acha bom e o que é que você acha difícil. Então o que for difícil, ele vai fazer você repetir muito. O que você acha bom, ele vai fazer você repetir menos. E o que você acha fácil, você vai ver uma vez na vida, outra na morte. E é o Anki que eu uso para estudar. Mas para o Anki funcionar, você não pode deixar ele acumular. Você tem que, pelo menos dia sim, dia não, zerar o seu Anki. Eu tenho um ritualzinho de toda vez que eu zero meu Anki, printar e postar no story. E dando graças a Deus que eu estou com o Anki zerado, porque um peso que sai das minhas costas. Aí tem outras formas de você fazer, de você organizar a sua revisão. Enquanto o método da curva, ele leva em consideração somente o tempo, não leva em relação à dificuldade que você tem naquele assunto, ou então você não leva em consideração o tanto que aquele assunto é importante, o quanto ele cai em prova de residência, o quanto ele é importante na prática clínica. Já tem esse método aqui, que é o das métricas, que é esse da Nazaré aqui, que, gente, eu deixei ele desbotado porque eu quis. Eu tenho essas loucuras quando eu faço slide, mas eu quis dizer que esse é um slide de revisão. E métricas e provas, como eles utilizam questões, já vão utilizar outra modalidade de estudo, que não é revisão em si, mas aplicação. Que a aplicação, ela também fortalece todas aquelas fases que eu tinha falado sobre manutenção, sobre recuperação, sobre transmissão, mas resolver questão não é uma revisão em si. Às vezes, resolver questões é mais poderoso ainda do que fazer uma revisão. É o que eu gosto de chamar de aplicação. Ó, é aquilo que eu tinha falado aqui, ó, aplicação. Aplicação é a forma mais poderosa de você estudar, que é resolvendo questões. Só que eu não é mais fácil chegar nesse método que é negativo. Então, tem que ter lido, tem que ter produzido material, tem que aplicar, você resolve também. E aí, voltando lá, então é por isso que eu deixei esses slides da Nazaré um pouquinho mais, essas duas aqui um pouquinho mais farinha, para dizer que não é revisão em si, mas sim de uma forma de estudar por aplicação. Mas, querendo ou não, é uma forma de você organizar essa revisão também. Que é o seguinte, digamos que toda semana você tenha 1, ou 2, ou 3 dias para fazer revisão, ou então todo dia você tenha a meta de fazer 1 hora de revisão. Como é que você vai fazer a escolha daquela revisão? Por meio de métricas de estudo, que eu tenho até uma tabela que eu faço as minhas métricas, e aí eu acabo nem usando tanto as minhas métricas, porque eu reviso mais por meio do ano, que eu confio mais, é mais prático para mim. Mas, basicamente, as métricas de estudo é o seguinte, se você quiser usar como métrica a última revisão, você vai estar fazendo a mesma coisa que você fez na curva. Mas se você usar como métrica a recorrência daquele assunto, se é um assunto que cai muito,
Então, hoje, eu vou ter 1 hora de revisão, eu vou olhar na minha tabela o que que foi a última coisa que eu estudei e qual é o que tinha mais, qual dessas coisas tinha mais, tem mais recorrente em prova de residência. E aí, João, como é que eu vou saber o que é que cai mais em prova de residência? Gente, vai ficando cada vez mais complicado isso aqui. Esse das métricas é bem complicado, porque você tem que dominar mesmo o que você está fazendo. Então, tem, novamente, é aquele negócio que eu falei, tem gente que faz mentoria para prova de residência médica, que utiliza esse modelo de revisão, que é o revisão por métricas, com os seus alunos e dá muito certo, tem cada exceções para isso. Até, além da medicina, as mentorias dele é baseada em métricas. Então, como é que eu vou saber a recorrência daquilo ali em prova de residência médica? Tem muitas mentorias que dão esse índice de recorrência em provas, mas, por exemplo, a Sanar, a Medicel, elas dão uns gráficos, uma coisa, uma porcentagem de quais assuntos que caem mais. Então, por isso aqui, você priorizaria aquilo que cai mais em prova de residência. Então, se hoje eu tenho 1 hora para revisar, eu abro a minha tabela, vejo o que é que tem mais recorrência em prova de residência, lá, segundo os índices que eu estou utilizando. Se eu estudo pela Sanar, eu uso da Sanar. Se eu estudo pela Medcel, eu uso da Medcel. Se eu estudo pelo Medgrupo, eu acho que o Medgrupo deve ter também isso aí, enfim. E aí eu uso aquele índice ali. Então, pronto, esse aqui foi o último que eu revisei, o próximo, que tem que logo depois. Aí você pega o que você revisou há mais tempo, mas que tem, mesmo que ele tenha menos recorrência. E outra métrica que as pessoas podem utilizar também é acertos em questões. Então, se você acertou 20% das questões de um assunto da última vez que você estudou, e as outras, todos os outros assuntos que você estudou, você tirou pelo menos mais de 40. Então, hoje, se você tem 1 hora para revisar, você escolhe, você vai sortear aquele tema ali que você só teve 20% de acerto. Porque você tem prioridade em se dedicar àquele tema ali para fazer a revisão, para você meio que preencher aquela lacuna. Porque quando você erra muita questão, é uma coisa boa, porque você identifica uma lacuna de conhecimento sua, onde você tem que focar os seus estudos. Por isso que é importante, sempre que a gente estuda alguma coisa, eu estou em preparação para o prova de residência mesmo, porque é a minha realidade, né? Mas sempre que a gente se prepara uma prova, é interessante que a gente faça questões daquelas questões antes ter noção se a gente realmente aprendeu, porque às vezes a gente não aprendeu, às vezes a gente só entendeu. Se a gente precisar aplicar aquele conhecimento e transmitir para alguma pessoa, a gente não é capaz. Então, a compreensão causa muita ilusão de aprendizado, então tenha muito cuidado com isso. Você só sabe que você aprendeu mesmo depois que você é testado, ou seja, resolvendo questões, aplicando na prática, ensinando para alguém. E, por fim, se você está se preparando para a sua residência médica, que eu acho que não seja o caso da maioria de vocês, porque muitos aqui estão ou no básico ou no clínico, mas, de todo modo, eu vou explicar para vocês. Tem um método de revisão baseado em provas. Então, eu quero passar na USP. Eu vou pegar uma prova da USP, eu terminei de estudar. Fiz o meu MED, terminei o meu curso assinar, da Medcel, enfim, do Medq, sei lá, o que é que você faz. Medway, enfim. Ai, meu Deus, eu faço propaganda para um monte de curso, né? Um monte de coisa de mentoria, porque eu falo todos eles. Além da medicina, faz além da medicina, pronto, faz também. Mas o que você faz? Você pega aquela prova, resolve, você marca todas as questões que você ou errou, ou que você acertou no chute, ou que você teve alguma dúvida e aí acertou porque ficou entre A e B e era a mesma, você acertou certo. Você marca todas aquelas ali e aí os próximos assuntos que você vai estudar são os assuntos que fizeram você perder ou ter dúvida durante a redação da prova. Depois que você termina de estudar aqueles assuntos ali, que é normalmente uma coisa que o ideal é que você faça um simulado num dia e faça essa revisão no dia posterior a esse, no dia seguinte. Depois que você faz isso aí você, depois que você conclui, aí você vai e faz outra prova. E aí isso é cíclico. Faz uma prova, faz uma análise de erros, de por que você errou, você garante que você nunca mais vai cometer aqueles erros que você errou, estuda aquilo ali pela primeira vez, caso seja uma coisa que você nunca tenha visto, ou então você revisa, caso seja uma coisa que fazia muito tempo que você não via, mesmo que você tivesse estudado, mas fazia muito tempo que você não revisava, ou então você anota aquilo ali, entendeu? Aquela informação que você acabou de descobrir, você pode anotar aquilo ali no seu resumo, fazer um novo flashcard, enfim, para poder isso se tornar uma informação nova que você vai ficar revisando pelo seu Anki, ou então no meio de um baralho físico mesmo, que você faça de flashcard. Então, inclusive, essa metodologia, eu não faço provas ainda, porque eu não sinto que eu tenho bagagem ainda para... Eu não tenho uma base necessária ainda
Eu acho para eu estar resolvendo provas. Eu vou prestar prova somente no final do ano que vem e no começo do ano e no começo de 2022. Então, eu estou me mantendo assim, no direito de não resolver, não fazer simulado ainda. Eu estou ainda na minha fase de estudar, produzir meus flashcards e estar todo dia revisando os meus flashcards para poder construir essa base de conhecimento. Mas quando estiver faltando um ano, 10 meses para minha providência, é o método de revisão que eu vou fazer. Claro, eu não vou abandonar o Anki, vou continuar usando o meu Anki, mas eu vou tentar parar de estudar coisas novas da minha cabeça, e se eu for estudar um assunto novo, é porque ele apareceu em uma prova de alguma instituição que eu quero, e eu não soube resolver, eu perdi aquela questão, e agora eu tenho que estudar aquele assunto pela primeira vez, porque senão, se ele cair em outra prova, eu vou perder a questão de novo. E por fim, tem o último método de revisão, que ele só serve para flashcards, que é o método Leitner, que eu fiz um post recentemente sobre ele no meu Estudigram, desse esqueminha aí, que é você ter 5 caixinhas, cada uma tem uma frequência de revisão, você faz um baralho de flashcards, coloca na caixinha 1, que é de revisão diária, aí você revisa ela, o que você acertar você manda para a caixinha 2, o que você errar continua na caixinha 1. Aí no dia seguinte você vai revisar a caixinha 1 e a caixinha 2, né? Porque, no dia seguinte você vai revisar de novo a caixinha 1. E aí, se você lembrar, vai para a caixinha 2. E aí, até que chega um momento em que, toda vez que você errar aquele flashcard, ele volta para a caixinha da revisão diária, que é a caixinha 1. Eu acho muito trampo, gente, mas tem gente que faz. E outra coisa, não precisa necessariamente ter 5 caixinhas. Se você tiver algum método de organizar o seu baralho de flashcards físicos de uma outra forma, tipo com clipe de papel, ou com, sei lá, qualquer coisa que você consiga diferenciar o que é um, o que é dois, o que é três, o que é quatro, o que é cinco, né? Que são as 5 frequências de revisão, diária, cada 3 dias, semanal, quinzenal e mensal. Não precisa ser as caixinhas. É uma forma de revisar também. Eu pessoalmente, eu sou uma pessoa muito ecológica. Não é questão da ecologia, é questão da praticidade. Eu sou 1000 vezes mais eu ter o Anki, mas tem gente que precisa de um flashcard de flashcard físico. Tem gente que é o louco da papelaria, que precisa de papel, precisa pegar. Então, não gosta de estar por celular, não gosta de estar por computador, precisa daquela coisa ali física mesmo. Então, fica essa dica aí de forma de organizar a sua revisão de flashcard, para você não ficar revisando flashcards. Por exemplo, esses cards que vão caminhando para o 5, para a revisão mensal, que você vai acertando, significa que eles são fáceis. Então, se você ficar revisando ele todo dia, você vai perder tempo. E a ideia da revisão é essa, que conforme o tempo, a revisão se torne um processo que você cada vez mais rápido e que você gasta cada vez menos tempo nele. É por isso que algumas pessoas conseguem usar aquele método da curva, porque a primeira vez que ela revisa, ela demora, mas toda vez que ela revisa aquele assunto de novo, ela faz isso de forma cada vez mais rápida. E aí, quando você vai reduzindo esse tempo de revisão de um assunto, você consegue tornar mais viável fazer uma revisão por método da curva de Ebbinghaus, por exemplo, porque você vai cada vez perder menos tempo naquela revisão. A ideia é essa, que toda revisão demore menos tempo do que a revisão anterior. Gente, é isso, pronto, de revisão que eu tinha para falar era isso. Tem post sobre curva de esquecimento no Instagram, tem post sobre Anki, sobre Anki não, Anki eu falo muito nos stories, porque eu parei para fazer um post sobre Anki. Mas tem post sobre método Leitner, muito recente que eu fiz, no Instagram, enfim. Se vocês tiverem com alguma dúvida sobre esse assunto, podem falar aí. Não sei se eu vou talvez eu não necessariamente eu vou saber, eu vou dar o melhor conselho, mas eu posso tentar. O Vitor tinha perguntado, até li o comentário dele, sobre planilha para programar curva. O Anki só faz revisão através de flashcard? Sim, Vitor, só flashcard. Mas você pode variar, você pode fazer flashcard de VOF, você pode fazer flashcard de imagem. Eu faço muito flashcard de imagem, tipo, eu estava estudando doenças exantemáticas. E aí eu colocava lá uma figura da boca da criança, a horoscopia da criança, e eu tinha que lembrar o que é que era aquilo ali. Aí era, manchas de Forchheimer, hipótese diagnóstica, pode ser escarlatina, pode ser rubéola, pode ser escarlatina, pode ser uma faringite estreptocócica. Para estudar ginecologia, colocava uma colposcopia, colocava um cólon, eu tinha que dizer que era um cólon normal ou anormal, uma ectopia, um cólon
iodo negativo, que é o estilo positivo, enfim, partograma em obstetrícia para poder diagnosticar a distócia, se tinha sido parada secundária da dilatação, se tinha sido uma distócia de abertura, enfim, você vai brincando com as possibilidades do Anki, porque o Anki permite você colocar imagens, é só copiar e colar, que você no computador consegue acrescentar imagens ao seu CAD. Hum, o Matheus está falando, perguntou como é que você passaria de uma caixinha para outra. Fisicamente, Matheus, hoje, por exemplo, eu fiz 10 flashcards, aí coloquei na caixinha 1, revisei, acertei 5, aí 5 vão para a caixinha 2. Então, daqui a 3 dias, eu vou revisar a caixinha 2. Aí, pronto, daqui a 3 dias eu vou revisar. Pronto, todo dia eu vou ficar revisando a caixinha 1. E daqui a 3 dias eu vou revisar a caixinha 2. Todo dia eu reviso a caixinha 1, a cada 3 dias eu vejo a 2, a cada 3 dias. E toda vez que eu acerto, eu tiro o card e coloco na caixinha mais avançada, de frequência, de menor frequência de revisão. Deu para ficar claro? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Isso, quando você acertar, quando você lembrar, você passa para a próxima caixa. Se você errar, volta para a caixinha 1, sempre. E é isso. Beber uma aguinha aqui. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que vocês estejam a fim de conversar sobre? Acredito que não. Se alguém tiver uma dúvida que quiser conversar comigo no privado, sabe onde me encontrar. Acho que eu vou parar meu compartilhamento de tela aqui. Isso aqui, gente, foi um treinamento que eu dei